Opa, vamos botar um efeitinho aqui, né? Ninguém merece. Olá, Johanna! Boa noite! Vamos entrando, pessoal! Deixa eu ver aqui. Boa noite! Oi, Nath! Tudo bem? Vamos chegando, pessoal! Daqui a pouquinho vamos começar essa live. Ela é muito importante, muito. Eu diria que ela é o fundamento dentro do atendimento sistêmico. O poder está muito bom. Voltou? Vamos entrando, deixa eu ver se minha convidada já está aqui. Bianca. Olha, a Bianca já está por aqui. Olha só! Chegamos. Boa noite, Bianca. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Quero dizer que é uma grande honra estar aqui com você, ter essa ilustre presença. A Bianca, pessoal, que foi minha grande mentora dentro da jornada sistêmica, nesse caminho, né, que a gente vai trilhando, passando por etapas. A Bianca, que é advogada, tem a formação em direito, também é psicoterapeuta, escritora, mentora. E, gente, ela está sempre nessa caminhada. Ela é uma eterna aprendiz. Eu tenho muito orgulho de tê-la aqui conosco, porque ela, assim como eu, mas ela está desde 2012, se eu não me engano, né? Estudando. Ela é uma profunda inconformada com os conhecimentos bases e vai sempre buscando ir além, né, Bianca? Eu acho que todos nós que temos esse pensamento sistêmico, essa filosofia sistêmica, essa consciência sistêmica, nós não acreditamos que a realidade ela é fechada, né, Vitor? A gente acredita nessa transformação constante, nessa circularidade. Então, claro que a gente está sempre buscando conhecimento, está sempre tentando se conhecer um pouquinho mais, se entender um pouquinho mais. Até porque, Bianca, existe uma realidade, mas eu tenho a minha realidade, você tem a sua e existe a realidade, né? Essa é o que a gente é o nosso grande objetivo na vida. Mas a gente nunca vai ter 100% dessa realidade. Por isso que a gente precisa de pessoas para que a gente vá conseguindo cada vez mais evoluir para esse lugar. E hoje nosso tema é justamente sobre isso, o poder das perguntas dentro do atendimento sistêmico. E você, a nossa grande rainha dentro das práticas sistêmicas, que nos ensina bastante dentro do seu curso de práticas. Eu acho que seria muito importante você trazer alguns detalhes do que seria o atendimento sistêmico, o que ele se diferencia do tradicional, né? Qual é a diferença? Então, a gente parte desse pressuposto que você acabou de trazer, né? Da realidade. O que é a realidade? A realidade, ela precisa ser observada. A realidade, ela precisa ser percebida. Então, assim, cada indivíduo, ele vai perceber, ele vai observar, de acordo com as suas informações, e para ele essa é a realidade. Até inclusive, Vitor, há uns dias atrás, eu conversando com algumas pessoas sobre uma das metodologias que eu estudo, uma das teorias que eu estudo, que é a IOPT, que é uma teoria baseada no psicotrauma voltado para a identidade da pessoa. E aí um aluno, eu não lembro se foi um aluno ou um observador da terapia, me fez uma pergunta que me deixou muito intrigada. Ele disse assim, foi numa aula de pós-graduação, agora que eu lembrei. Ele disse assim, eu gostaria de saber como que um escritor brasileiro fala sobre isso. Porque a IOPT, ela nasceu na Europa. E você tem muitos livros que falam sobre o psicotrauma voltado para a identidade por europeus. Mas eu quero saber como que eu vou interpretar essa teoria dentro de uma realidade vivida, por exemplo, por um jovem numa favela brasileira.
Eu quero saber como que eu vou falar dessa teoria para pessoas que vivem traumas típicos de quem vive numa favela brasileira, não de pessoas que vivem na Europa. E aí isso me fez realmente perceber que nós, como terapeutas sistêmicos, nós entendemos que nós não estamos nesse lugar de terapeuta como quem vai instruir o cliente. Com certeza. Porque a realidade, ela tem que ser observada, ela tem que ser percebida pelo próprio cliente, não por nós. Porque a minha realidade é diferente do meu cliente. Então, nós não somos instrutores, nós somos co-construtores. Porque através desse olhar mais ampliado, entendendo que a realidade não é estática e que ela depende dos contextos e das informações de cada ser humano, nós estamos ali acompanhando o nosso cliente para ele construir esses contextos da vida dele, compreender esses contextos da vida dele e, quem sabe, ter recursos para trazer novas informações, novas possibilidades, mas dentro daquilo que é possível para a realidade dele. Porque quando você fala de realidade, eu te pergunto, o que é realidade? O que é realidade? Essa pergunta, eu acho que nenhum ser humano tem resposta, viu? Pois Não, nós somos seres limitados. e aí o terapeuta sistêmico, ele sai dessa ideia, desse conceito de certo e errado, bom ou mal, justo ou injusto, né? Então, olhando para todos os contextos, essa realidade do que é certo ou errado para mim, justo ou injusto para mim, pode não ser a realidade do meu cliente, nem tampouco a realidade da pessoa com quem talvez ele esteja tendo um conflito, e nem tampouco, às vezes, a realidade de uma doença que ele esteja vivendo e que ele esteja interpretando que essa é a realidade da doença. Então, o terapeuta sistêmico, ele trabalha com contextos abertos, possibilidades, entendendo que a natureza, ela se interrelaciona, de que isso vem de todo o conhecimento que esse pensamento traz, lá de trás, com a teoria geral dos sistemas, com a ecologia, com a física quântica, e tudo aquilo que sai um pouco daquele pensamento cartesiano e romântico, né? Então, as perguntas sistêmicas, elas são perfeitas, porque como você falou, se não existe uma realidade e que existe sim possibilidades da realidade daquela pessoa, como é que eu posso fazer afirmações ou querer, como terapeuta, conduzir o meu cliente a entender ou agir conforme a minha realidade, conforme aquilo que eu li nos livros? Por isso, eu não faço sugestões, eu faço perguntas. Eu trago possibilidades para que ele próprio possa refletir, se observar, né, se perceber dentro dessa realidade que é dele. Com certeza, Bianca. E uma coisa importante que eu acho que você trouxe também, e que acho interessante a gente falar, é a nossa postura de não saber. Não é verdade? Exato, Nós exato. nos retiramos uma condição de Deus, semideus. Nós nos colocamos uma condição de ser humano. Uma condição de ser humano que possui uma visão um pouco mais ampliada. Porque da mesma forma que eu busquei você para ampliar os meus conhecimentos, o meu conhecimento ele já está disponível para ajudar outras pessoas. E é isso que a Uhum. gente verifica no atendimento sistêmico, essa capacidade do não saber. E é isso que gera essa curiosidade, né? Eu gosto muito do atendimento sistêmico, justamente porque ele nos traz aquela capacidade de ser criança novamente, mas não criança no sentido infantil, na arte de fazer boas perguntas para levar cada vez o cliente naquele estado de adulto, né? Porque a gente vê que os traumas, isso é um tema que a gente vai entrar daqui a pouco, mas a gente vê que os traumas eles ficam ali no inconsciente. Uhum. E nós somos seres que, desde criancinha, o nosso corpo, ele começa a se moldar ali dentro da barriga da mãe. Nesse momento já acontecem traumas, que a gente pode ver, né? A gente vê nos traços de caráter. Mas quando a criança ela nasce da barriga da mãe, segundo a neurociência,
a criança tem ondas cerebrais delta. Então é como se a criança estivesse dormindo, só que com os olhos abertos. E ela vai crescendo até os 6 anos, essa criança evolui para o estado de onda teta. Só que essa criança continua ali, com a mente acordada, mas o corpo dormindo. E é nesse lugar que vão acontecendo os traumas. Por isso que a gente sempre volta na infância. Essa é uma capacidade do atendimento sistêmico de olhar lá atrás, onde realmente os traumas aconteceram e por que eles estão repetindo na sua vida. Porque aquela dor que a gente viveu continua sendo revivida a cada momento, porque ela é uma dor inconsciente. E nós só temos 2 estados, o consciente e o inconsciente. E é ali que estão os traumas. Exatamente. Muitas vezes a gente repete certos comportamentos, quer dizer, certas situações na nossa vida são recorrentes, como, por exemplo, relacionamentos abusivos. Vamos dar um exemplo. Quando eu percebo, eu estou sempre envolvida em relacionamentos abusivos. E aí eu posso dizer, é um trauma. Ele tem como justa razão, talvez, o trauma, mas o mecanismo, a dinâmica que faz eu buscar esses relacionamentos abusivos é justamente uma estratégia de sobrevivência que eu tive que criar para não olhar para esse trauma. Diante daquele trauma que foi tão doloroso, para eu poder sobreviver, eu crio uma estratégia. E essa estratégia vira como se fosse uma couraça, como diz o William Reich, que foi um dos alunos de Freud. Essa couraça é essa minha casca aqui, né? Que faz com que o meu corpo ele se coloque em certas situações que fazem sentido para essa couraça. E é muito interessante você falar dessa hereditariedade que vem lá do útero materno, porque isso fala de um dos princípios da teoria geral dos sistemas, que é a morfogenese. Além da homeostase, todos aqueles princípios que trazem a teoria geral dos sistemas, a morfogenese o que é? Todo sistema, e nós somos um sistema, nosso corpo é um sistema, né, Vitor? A gente tem vários sistemas dentro da gente que se autorregulam para que a gente se mantenha vivo. Então, essa morfogenese, ela fala o quê? De uma estrutura, morfo de forma, né? E genese de genética, de origem. Então, qual é a forma, qual é o jeito que eu faço determinadas coisas? E essa forma, ela já começa a sua estruturação lá, sim, na barriguinha da mamãe, né? Como você bem falou. Essas informações dessa forma, desse campo morfogenético, né, falado por Hubert Sheldrake, nada mais do que as informações que eu vou recebendo durante toda a minha vida, já desde a barriguinha da mãe. Só que existe também o que a gente chama de princípio da retroalimentação, que é outro princípio da teoria geral, que é o quê? Essas informações, elas se retroalimentam, porque a base delas está ali, na primeira infância. Porque a minha personalidade, a minha identidade, ela vai chegar um momento que ela se fecha. O enneagrama das personalidades costuma dizer, os estudiosos do enneagrama costumam dizer que a nossa psique se fecha aos 29 anos. Mas existem teorias que dizem que isso se fecha antes. Então, o que acontece? Quando eu fecho a minha psique, eu formo a minha identidade, a minha personalidade, estou falando de uma morfogenese, né? Estou falando de um formato, de um jeito de viver. Eu continuo me comportando de acordo com aquela forma. E se aquela forma se formou a partir de um trauma, eu só vou retroalimentando essa informação. E muitas vezes surgem os tais conhecidos gatilhos mentais. Eu encontro pessoas com as quais eu me relaciono, que o que elas fazem? Elas retroalimentam as minhas informações, porque elas trazem para mim as mesmas dinâmicas que me são conhecidas. E aí eu continuo, né? Em relação ao dinheiro, por exemplo, parece que eu estou sempre patinando. Qual é a minha forma de olhar para o dinheiro, de lidar com o dinheiro? Fala dessa informação, né? Gente, que aula! Bianca, é uma gratidão ter você aqui, viu? Imagina. Porque realmente, esses conhecimentos a gente não aprende em nenhum
lugar da infância. A gente não aprende na faculdade, a gente não aprende no ensino fundamental, no ensino médio, e a gente vai tendo que aprender na vida. A gente vai tendo que aprender com os nossos traumas. Eu tenho certeza que você... Foi em 2012 que você começou, né? Essa busca. Na verdade, Vitor, a minha primeira formação foi em 2005. Foi Em constelação já? Não, foi em psicoterapia holística voltada para regressão. Então, você veja, a psicoterapia holística, que já fala do olo do todo, parte também daquele princípio da teoria geral, que fala da globalidade, da não somatividade. Vamos lá para a frase que nós, sistemas, conhecemos muito bem, né, que fala do princípio da não somatividade, que a soma das partes não é maior do que o todo. Esse é um pensamento cartesiano, que entende que eu compreendo o universo a partir da observação das partes, mas não é, né? O todo é sempre maior. Eu tenho que observar o todo para entender as partes, ou seja, eu preciso conhecer a realidade do todo, aonde está inserido o meu cliente, para eu conhecer meu cliente. E veja um advogado, por exemplo, quando ele recebe um cliente, ele só quer perguntar para o cliente sobre o cliente, o conflito dele, o que ele quer, o que ele pensa. Mas eu nunca vou conseguir entender o que o meu cliente quer, por que ele está vivendo esse conflito, se eu não olhar para o todo, porque o todo é sempre maior. Por causa dessa interligação que nós temos, nós formamos uma teia, nós somos todos da mesma raça. E todos nós temos dentro de nós necessidades que são primitivas do sistema, da raça humana. Uma delas, o pertencimento. Muitas vezes o conflito fala de uma dor, de eu não me sentir pertencente. Como é que eu vou entender qual é a necessidade do meu cliente, qual é o objetivo dele, se eu não olhar para o todo? Então eu tenho que olhar para as outras partes, eu tenho que olhar, entender de onde ele veio, quais são as informações do campo. As origens do cliente. Né? Qual é a realidade dele, né, Vitor? Porque assim, o que é certo para ele? O que é errado? O que é justo? O que é injusto? Isso vai depender do todo. Eu preciso conhecer o todo antes de pensar em direcionar algum movimento para o meu cliente. Mas não. A gente só olha para o cliente, advogado, né? Só olha para o cliente, pega um código, achando que aquilo encaixa perfeitamente, como se a realidade fosse estática. Ó, eu vou pegar aqui, vou enfiar você dentro desse código de processo aqui e você vai ter que funcionar. Não dá. Aí não funciona, por isso que os processos não saem do lugar, né? O que eu sinto, Bianca, é que a gente está voltando ao estado natural. Porque a visão sistêmica, ela sempre existiu, mas o ser humano, ele quis colocar sua identidade, o ego, dinheiro, tudo isso à frente. E cada vez que você bota isso à frente, você deixa de ser um pouco mais humano. Porque a realidade é que todos nós estamos interconectados. Uma pergunta que eu vou fazer aqui no início, mas não precisa responder agora, porque ela é um pouquinho polêmica, mas é tranquilo. Existe um fluxo natural? Será, pessoal? O que vocês acham? Mas, basicamente, Bianca, o que eu percebo é que cada vez que a gente consegue trazer esse pensamento, e é o que eu costumo falar sempre nas lives, é que nesse lugar que eu estou aqui com você, que você viu antes, eu honro todos os seus conhecimentos, é que não existe concorrência. Porque quanto mais pessoas colocarem, aplicarem esse conhecimento na vida, mais a gente vai estar lutando, buscando por um mundo melhor, não é verdade? E eu vejo a capacidade que a gente tem no atendimento sistêmico de quando esse cliente nos chega, de fazer perguntas direcionadas dentro daquela realidade. O que o facilitador faz? Ele não entrega a solução. A solução vai aparecendo. Mas não é a minha solução e a sua solução. É a solução daquele sistema, a solução daquele campo. Então, o que a gente vai percebendo? A gente vai fazendo perguntas para que o cliente comece a tomar a sua própria realidade. Ele consiga trazer e ampliar cada vez mais aquela consciência dentro do que ele vive. Porque senão, foi o que você falou, a gente vai fazer um atendimento que nem um atendimento jurídico,
Que, olha, ó, você está violando essa lei aqui, olha, violou a lei do pertencimento, acabou. Então acabou. Você vai olhar para essa lei e os problemas vão estar resolvidos. Não é isso. Então a gente percebe que dentro do atendimento sistêmico a gente retoma esse olhar para o outro, né? Para a verdade do outro. E aí assim as soluções vão aparecendo aos pouquinhos. É, exatamente. E assim, como você diz, eu não vou impor uma solução. Porque, primeiro, qual é a solução? Solução para quê? Para quem? Se eu ainda não entendo os contextos. Então, num primeiro momento, as perguntas sistêmicas e as falas sistêmicas, elas servem também para o facilitador, também para o profissional poder conhecer um pouquinho mais dos contextos do cliente, porque, como você bem falou já, eu não sei de nada. Então eu preciso primeiro saber quem é esse ser humano que está na minha frente para entender quais os contextos da vida dele, da realidade dele, que levaram ele a estar vivenciando aquela situação, ou vivendo aquela doença. E o mais bonito disso tudo é Ah, você Fabiana perceber. aqui. Ah, e ela falou que ela tinha reunião, então ela conseguiu entrar. Oi, Fabi, Fabi Oi, poderosa. Fabi. Então, assim, sabe, Vitor, eu acho que nem hoje à tarde, assim, foi. Eu fiz um movimento sistêmico, né, um atendimento com uma cliente, e foi tanta revelação através das perguntas, né, tanta tomada de consciência, porque fala desse campo de informação. Quando você começa a fazer perguntas, perguntas como, por exemplo, você se depara, eu até posso fazer uma sugestão aqui para todos que estão nessa live. Pensar em algo que seja uma dinâmica difícil na sua vida e se perguntar: se eu conseguir resolver isso, se eu conseguir transformar essa dificuldade da minha vida, com quem da minha família eu vou me parecer menos? Quem é que da minha família não conseguiu vencer essa dor ou vencer essa dificuldade? Então eu começo a fazer perguntas para entender quais são as informações que formam a minha estrutura. E às vezes eu me dou conta de que eu vivo uma dor que não é minha, que eu carrego uma culpa que não é minha. Muitas pessoas, né, Vitor, têm medo de água, têm medo de altura, tem muitos medos. E aí se você faz a pergunta para a pessoa: quando é que foi que você caiu de um lugar alto? Quando é que foi que você quase se afogou quando você entrou na água, quase perdeu a vida? Quase a maioria das pessoas diz: eu nunca aconteceu isso comigo, porque eu não subo em um lugar alto, e eu também não piso na água. E aí eu digo: então de quem é esse medo? De onde ele vem? Ele pertence ao campo morfogenético. Existe uma informação ali dentro que faz disparar o medo. Mas ele é uma informação do campo. Mas eu sou um indivíduo, eu sou um indivíduo singular, que pertenço sim àquele campo. E aí eu consigo olhar para o todo. Opa, ali dentro do meu campo tem alguém que morreu afogado. Mas eu percebo que eu posso trazer uma nova informação para o campo e atualizar ele. E dizer para ele assim: olha, agora em 2021, no meu tempo, tá tudo bem. Ninguém caiu de um lugar alto, ninguém se afogou. Dá para a gente experimentar a vida. Dá para a gente tentar, dá para a gente arriscar. Porque a vida é movimento. E olha, eu me arrepio, porque daí eu percebo que o cliente fala: bah, agora eu estou segura, né? Agora eu subo num lugar alto, mas tendo a informação de que sim, é perigoso, que eu tenho que ter cuidado. Mas eu não vou cair. E eu venço o medo através dessa possibilidade de fazer diferente. E isso é maravilhoso. É muito profundo. A gente ir na causa raiz de um problema que às vezes não é nem nosso. Exato. E a gente precisa ter muito respeito para acolher essa dor. Então a gente vê que realmente nós fazemos parte de um grande todo. E às vezes chegam informações que não são nossas. E a gente, um movimento de empatia com todo o sistema, vai lá e puxa para nós.
Mas aos poucos, nessa caminhada, a gente vê que isso não é nosso. E o que a gente faz? A gente tira da nossa mochilinha. Porque senão essa mochila vai ficar muito pesada. Vai. Então a gente vai tirando aos poucos o que não é nosso, aqueles ensinamentos que nós recebemos, referenciais que não eram tão saudáveis naquela época, e vamos colocando coisas mais saudáveis. E a partir desse momento que a gente vai sentindo a nossa força para viver o que a gente sempre quis, porque todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser amado. E todos nós podemos chegar nesse lugar. Mas primeiro vai ter que olhar para as dores. E não é algo fácil. É nesse momento que o atendimento sistêmico nos traz essa possibilidade de honrar aqueles que vieram antes, não mais na dor, mas no amor. E aí a vida vai voltando, o fluxo natural vai surgindo, as possibilidades vão emergindo. Mas aí o que você falou, Bianca, tudo começa com uma pergunta. Eu gosto Porque muito... as perguntas, elas criam contextos, né, Vitor? Então, por exemplo, você agora falou um negócio que eu acho que a gente às vezes nem percebe o quanto nós somos influenciados por informações do campo. E que nós precisamos estar sempre em constante atualização. Por quê? Uma hora o ovo faz mal, uma hora o ovo faz bem. Uma hora, né, a gordura natural, vamos dizer assim, é nociva, é tóxica. Outra hora ela é muito boa. E aí falam que o óleo de coco é maravilhoso, daqui a pouco criticam o óleo de coco. Então, assim, isso mostra que a ciência, ela está em constante movimento. Não existe a ciência. Existe a observação, existe a experimentação, mas diante dessa singularidade, nós temos que entender que essa realidade, essa experimentação, ela tem que ser feita por cada ser humano. Porque quando eu tomo esse lugar que é meu, porque quando eu nasci é o meu lugar, é o meu tempo, é a minha história. Quando eu tomo esse meu lugar e eu decido quais informações desse campo fazem sentido para a minha vida e quais não fazem, eu retomo a minha autonomia. Eu me torno livre das expectativas. Então, um dos movimentos, uma das frases sistêmicas que a gente fala, né, às vezes na terapia, é a gente olhar para os nossos pais e dizer para eles, no tempo deles, né, no tempo deles, o que eles fizeram nesse campo de informações é o que eles podiam fazer, com os recursos que eles tinham. E foi o que foi. E aí eu libero eles das minhas expectativas, porque as minhas expectativas não são do tempo deles, são da minha realidade, não da realidade deles. E aquela criancinha que viveu na realidade deles e que às vezes não teve as suas expectativas atendidas, eu tomo conta dela. Agora quem cuida dela sou eu. E eu trago essa criança, isso é muito importante, eu trago essa criança para o meu tempo. Eu digo para ela, agora nós vamos viver a nossa realidade, do nosso jeito, nós vamos fazer as nossas escolhas. Então você veja, isso são frases que a gente usa na terapia sistêmica, né? Você sabe muito bem. Então, isso não é uma criação de contexto? E aí o cliente, ele pode ver essa nova realidade a partir desses contextos e ele decide se ele quer esses contextos e como que ele pode fazer movimentos com esse contexto. Isso é muito lindo. Bianca, eu queria trazer aqui para as pessoas alguns modelos de perguntas que a gente usa no atendimento até para dar uma luz para as pessoas. Eu gosto muito de usar uma pergunta simples, mas que começa a revelar muitas coisas. O que você realmente quer? Essa pergunta pode parecer simples, mas olha, o pessoal nunca responde da mesma forma que iniciou o atendimento. Porque a gente vai vendo as dinâmicas aparecendo. Então, quando a gente coloca essas perguntas que geram esclarecimentos, o cliente, realmente não é tão assim como eu pensava que era essa realidade. Justamente porque a gente absorve uma realidade lá atrás que não é nossa. Ou então a gente absorve a realidade do trauma. Então as perguntas vão possibilitando esse olhar. Então,
eu vou falar um pouquinho das de esclarecimento, aí você traz todas as outras que você conhece, a gente vai intercambiando, porque eu acho muito interessante para as pessoas que estão aqui, que elas gostariam, acho que... Vamos ver, pessoal. Fala aqui para a gente se vocês gostariam de trazer essas perguntas para as vidas de vocês aí, porque elas são muito interessantes, elas geram muitos resultados dentro do atendimento. E eu acho que a gente vai retornando cada vez para esse lugar que é nosso, aqui. Quando a gente sabe fazer as perguntas certas, perguntas claras, objetivas, concisas, direcionadas para a solução, né? Porque senão a gente começa a perguntar, e aí, como foi o jantar? Como está o caso? Não, perguntas sempre objetivas e com foco. E assim, tem aquelas perguntas, né, Vitor, que elas são perguntas pesadas, porque são perguntas que querem criar mais tensão para o cliente, para ele realmente reagir diante da dor. Mas outra pergunta, além dessa que você trouxe, que eu acho fantástica, porque ela traz realmente uma mudança e resgata para o cliente a realidade, né? Que é a pergunta, diante de um conflito, né? A pessoa tem uma situação que é difícil para ela. E aí, por exemplo, vamos lá, pegar um exemplo bem real, né? Uma hipótese, mas da vida do cotidiano. Eu tenho muita dificuldade com o dinheiro. Muitas pessoas vêm e falam, olha, a escassez me persegue, eu tenho crenças limitantes, parece que o dinheiro é sempre difícil, é amarrado, é pesado, para eu conquistar ele é muito árduo, muito trabalho. A pessoa vem, e o que você quer? Aí a pessoa diz assim, eu quero ter uma boa relação com o dinheiro. Ok, esse é o teu objetivo? E aí você faz a pergunta, e se você tiver uma boa relação com o dinheiro, o que muda na tua vida? O que vai mudar na tua vida se você tiver uma boa relação com o dinheiro? A pessoa para refletir. E muitas vezes, um exemplo, ela diz, eu vou ter liberdade. Então, o teu objetivo, o dinheiro não é o teu objetivo. O dinheiro é o meio pelo qual você acha que você vai alcançar teu objetivo, mas o que você quer de verdade é liberdade? E quando foi que tu perdeu a tua liberdade? Olha só como o poder das perguntas começou com uma e elas vão abrindo caminhos. E olha, a Bianca em nenhum momento ela afirmou algo. Ela foi trazendo questionamentos. O cliente, gente, as perguntas, elas têm uma capacidade de nos gerar um estresse, né? Que aí a gente vai verificando a realidade, onde o trauma ficou. E é isso. Muitas vezes uma pergunta que se inicia sobre alguma coisa, alguma questão, algo material, na verdade está revelando um sentimento primário, né? E o engraçado, Vitor, é que assim, nesse momento o cliente percebe a própria autossabotagem. Por quê? Porque muitas vezes, veja, eu quero uma boa relação com o dinheiro, quero ganhar dinheiro. E você começa a fazer perguntas e no fundo o cliente percebe que o que ele mais quer é liberdade. E talvez se ele não tivesse a possibilidade de fazer essa expansão de consciência, de ter a oportunidade de ter alguém que faça essas perguntas para ele, quem sabe ele lute muito e ele consiga muito dinheiro. Só que o dinheiro, ao invés de dar para ele liberdade, vai escravizar ele mais ainda. Então ele nem se dá conta de que ele se auto-sabotou. E aí as perguntas, elas têm essa possibilidade de trazer a tua realidade. O que realmente você quer. Sem essas autossabotagens, sem essas máscaras, essas couraças. E isso que tu falou, né? A gente, com as perguntas, é meio que como a gente vai desmontando, né? Essas estruturas que a gente constrói a partir do próprio campo morfogenético. É maravilhoso. E a gente deixa de falar com a criança, né, do cliente que está trazendo trauma e começa a conversar com o lado adulto dele. Porque a criança, pessoal, a criança não resolve problemas. Somente o adulto faz aquilo que precisa ser feito. Porque a criança, ela não tem essa capacidade. E, por coincidência ou não do destino, dos nossos maiores traumas acontece aonde? Na infância. Então vai chegando um momento que a gente vê que a vida não está funcionando da forma que a gente espera. Opa, estou travando aqui. Opa, por que eu estou travando aqui?
qual que seria o lugar ideal? Para onde eu devo ir? Aí uma pergunta que eu gosto de fazer muito, que a gente usa até para fazer o diagnóstico, onde eu estou? Como que eu cheguei até aqui? Para onde eu devo ir? Né? E a última que eu falo, deu até um branco, como eu vou chegar lá? Né? Essa é a Aham. pergunta que a gente começa a direcionar o cliente para o tratamento. Mas nessas etapas, a gente vai até perguntando várias vezes para o cliente perceber onde está o trauma. Eu trouxe algumas perguntas aqui que eu costumo utilizar nos atendimentos. Você falou das perguntas pesadas, né? Qual é a maior mentira que você conta para si mesmo? O que você ganha contando essas coisas para si? Aí outra que eu pergunto é, nesse momento, você está sendo adulto ou infantil ao interpretar a realidade dos fatos? Quem está mais apto para lidar com os problemas? O adulto ou a criança? Né? Uhum. Eu vou compartilhar uma experiência aqui pessoal com uma cliente, né? Que interessante. A cliente traz toda uma dor de um pai e de uma mãe que não a acolheram, né? E a gente sabe, Vitor, que nós vivemos numa sociedade traumatizada. Nós estamos num processo de evolução. Nós somos descendentes de muitas guerras, de muita privação, né? Não precisa ir muito longe. Eu, na minha idade, eu não preciso ir muito longe. O meu pai passou necessidade. O meu pai teve medo de não ter o que comer no outro dia. Então, a informação do campo familiar é de escassez. E nós estamos num processo de evolução. Então, muitas crianças cresceram em ambientes traumatizados porque os pais foram traumatizados. Muitas surras, muitos abusos, muita falta de diálogo. O Franz fala que existem muitos pais que funcionam, eles são funcionais. Eles dão comida, roupa, uma certa saúde, uma estrutura de segurança que é uma casa, mas não é aquela sensação de eu estou segura. Mas eles não são pais que estão disponíveis, porque eles estão na dor deles, lutando ainda para sobreviver. Então eles não olham para os filhos. Não é aquele olhar que a criança se sente acolhida e amada. E a gente cresce com essa sensação de que eu não mereço amor, de que eu não mereço ser vista, de que a minha vida não tem valor. E eu vou crescendo. Só que eu não dou conta, às vezes, de perceber que aquela criança continua sendo abusada, continua não sendo vista e nem amada por mim. Porque eu continuo levando ela para relacionamentos onde não tem amor, onde tem abuso. Eu continuo dizendo para ela, é muito difícil sobreviver, não dá para ganhar dinheiro. É como se ela estivesse ouvindo do adulto dela o mesmo discurso de informações que ela ouviu lá dos pais. Hoje mesmo eu fiz um atendimento que a cliente se deu conta de que ela fazia com ela mesma tudo que os pais dela fizeram com ela e exatamente o que ela tanto se queixava. E aí a gente percebe que nós estamos apenas repetindo um campo de informação. E através desses contextos que eu enxergo, eu posso perguntar, e agora? O que tu vai fazer com a tua criança? O que você pode fazer? Quais são os recursos que você tem? Aí a pessoa se dá conta que tem tantas possibilidades, que dá para levar essa criança para brincar, que dá para levar essa criança para confiar, para ter esperança, que vai dar tudo certo, que você vai olhar para ela todos os dias de manhã, quando você acorda, você vai olhar para ela e vai dizer assim, você é linda, você é poderosa, eu vejo você, eu te amo, você consegue, mas não, né? Muitas vezes a gente acorda de manhã e fala, a vida, não sei o quê, e a criança tá ali. No fundo, né, Vitor? Eu continuo vivendo dentro daquele campo de informações. A nossa criança Repetindo. nunca morreu, né? Ela sempre esteve viva aqui. E acho que essa é a principal descoberta que a gente tem que aprender nesses tempos atuais, porque o nosso lado adulto é o que leva as porradas da vida, que está toda hora enfrentando problemas, está ali com um escudo e a criança está ali do lado, brincando, se divertindo. Porque
É assim, pessoal. Mas existe uma solução. A solução é quando a gente resgata a criança desse trauma lá do passado. Esse trauma que muitas vezes se reflete no nosso corpo, né, Bianca? Uhum. Eu gosto muito você falou do Hayek, ele fala muito dessa abordagem dos traços de caráter, né? E às vezes a gente vê no próprio corpo da pessoa onde ficou uma dinâmica ali, ó, onde a energia ficou parada, porque tudo é energia, no fundo, né? Então, às vezes a gente vê que o cliente é um cliente muito racional, muito criativo, que ele não gosta muito de relacionamentos. Opa, aqui tem um traço. Depois a gente vai identificando isso por meio das perguntas que diz, você é muito criativo? Você é uma pessoa que gosta de realizar projetos? Você é muito controlador? Que tipo de pessoa você é? O que é um problema para você? Para que o problema serve? O que você faz quando esse problema chega até você? Você fica parado, busca que alguém resolva, ou você encontra soluções para isso? Então a gente vai criando esse desconforto e as coisas vão se revelando por meio do corpo. A gente nunca procura o que o cliente traz na resposta. A gente vê a forma como ele reage a essas perguntas, porque ali é que está o que a gente precisa dentro de um contexto, né? E aí a gente vai direcionando. Ó, a criança fala com a criança do cliente, que fala com e o nosso adulto fala com o cliente do adulto. E aí a gente vai vendo que ali a solução começa a aparecer, que o cliente começa a sair desse estado infantil, onde a criança não resolve os traumas, e começa a entrar nesse estado adulto, que é onde ele consegue resolver, e a gente vai encaminhando para a solução, né? É nesse lugar que as É, coisas acontecem. e outra questão é você começar através das perguntas, também fazer o seu cliente perceber que ele tem esse lado sombra. Todos nós temos, mas que existe um lado luz. Então, uma das perguntas que a gente também faz, né, Vitor? Diante de um problema, você pode perguntar para o seu cliente, de 0 a 10, onde você está hoje em relação a um problema, considerando que 1 é o problema na sua base ali, onde você não avançou nada, e 10 é uma solução. E muitas vezes eu já me surpreendi que o cliente diz, eu tô no 7. Aí você fala assim, uau, que incrível, porque se o problema tá lá, no começo, na origem, e você tá no 7, você tá de parabéns. Porque tem pessoas, e aí você traz contextos, né, hipotéticos. Você diz, porque tem pessoas que dizem que estão no -10. E tu tá no 7. Então eu vou te fazer uma pergunta. Quais são os recursos, quais são as ferramentas que você sente que você tem que fizeram você chegar no 7? Aí o cliente começa a trazer. Eu sou disciplinada, eu sou esforçada, eu sou trabalhadora, eu sou honesta. Ela começa a trazer os recursos e ela vai se dando conta de tantas qualidades que ela tem que ela está deixando a sombra dela tomar conta. E aí, muitas vezes também, você muda os contextos a partir das expectativas, porque às vezes as pessoas estão vivendo uma realidade muito romântica. Então eu posso perguntar, se você está no 7, eu vou dizer para você assim, uau, né? É sempre importante esse elogio, né? Nas estruturais a gente aprende a elogiar o cliente. Onde que tu quer chegar? Qual que é o teu número de objetivo? E às vezes ele diz 10. Você fala, bom, tu quer morrer? Essa é uma pergunta pesada. Como assim morrer? Eu falei, a hora que você chegar no 10, acabou. Tu vai acordar de manhã para quê? Se tu já alcançou tudo em relação... Acabou. Só o imperfeito pode evoluir, né? O perfeito está acabado, está morto. O que faz a gente se movimentar na Nossa, essa foi vida... uma chinelada, hein, Bianca? Mas então, não é legal? Olha só, a Essa partir... pergunta aí é potente demais. E aí a pessoa se Uau. dá conta que talvez ela já alcançou o objetivo dela. Ela está no 7. Ela só não se deu conta que está na hora dela aproveitar o que ela conseguiu. Isso acontece? Acontece Muito. muito. Porque às Porque a vezes eu gente, não estou fazendo só por mim, né, Vitor? a gente faz pelos outros. E além disso, é uma questão que eu gosto sempre de trazer, como você enxerga
Às vezes eu coloco um copo de água, né? Como você enxerga esse copo? Eu coloco na metade. Você vê esse copo mais cheio ou você vê o copo vazio? O que faz sentido para você? Porque a gente começa a ver como que essa pessoa olha para a vida. Né? Se ela vê esse copo meio vazio, então ela vai buscar preencher lá fora. Se ela vê esse copo meio cheio, ela começa a ver que aquele é um estado suficiente. Então, o que, que ela faz? Ela começa a preencher com coisas que vão adicionar. Né? Agora, se a pessoa vê com um copo meio vazio, ela sente falta, ela sente a necessidade, abandono. Então, o nosso estado interno é o mais potente. Né? A gente busca trazer recursos para esse estado. Pois tudo aquilo que acontece no plano tudo aquilo que existe primeiro foi criado no plano da mente, né? Então, se você diz que você é uma pessoa insegura, você vai ser inseguro. Se você diz que é uma pessoa potente, que é uma pessoa capaz, você vai ser. Porque é justamente isso, né? A nossa vida é baseada no que a gente tem dentro. E a gente começa a transbordar quando o nosso excesso é muito bom, é muito positivo. Mas se for um excesso vazio, aí você vai procurar no mundo o que você deveria ter dentro. Os E vícios, né? a gente busca através dos vícios. E a gente começa a ver com quem estão as nossas moedas, né? E agora, então, exatamente. Aqui você trouxe uma coisa muito interessante. Eu vou compartilhar algo bem pessoal para as pessoas terem uma ideia, né? De que todos nós estamos em evolução. Eu já estava na minha segunda formação de pensamento sistêmico, constelação. E na época, Vitor, eu ainda fumava, porque eu fui fumante um bom tempo da minha vida. Mas eu tinha nojo do cigarro. Eu não deixava ninguém fumar na minha casa, assim, quando vinham os amigos. Claro que fumante atrai fumante, né? Então eu tinha muito amigo fumante, mas ninguém podia fumar dentro da minha casa, dentro do meu carro. Todo mundo tinha que fumar fora. Depois que eu fumava, eu tinha que ir correndo, lavar minha boca, lavar minha mão, escovar os dentes. Eu tinha nojo. Mas era uma sensação que as pessoas me perguntavam, mas você fuma 3, 4 cigarros por dia. Isso não é ser fumante. Por que tu faz isso? Eu falei, mas porque me dá um negócio, um prazer. E foi nessa segunda formação que eu fui olhar através de uma terapia sistêmica para isso. E começaram as perguntas do campo morfogenético. Quando foi que a primeira vez eu senti esse vazio? E assim foi. Vitor, resumo da ópera, onde é que eu cheguei? Quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai resolveu fazer a faculdade de Direito, numa cidade que ficava a mais ou menos uns 1.000 quilômetros da minha. Então meu pai ia e ficava vários dias e voltava. Depois ele ia e voltava. A partir dos 4 anos eu tive muita ausência do meu pai. Só que ele tinha um escritório de contabilidade que a minha mãe auxiliava a tocar. E era a sobrevivência da família e é quem pagava a faculdade dele. Então, quando ele voltava da faculdade, ele se enfurnava dentro daquele escritório de contabilidade para dar conta do que ele precisava fazer para ajudar a minha mãe. E meu pai era fumante. Meu pai foi fumante até os 36 anos. Essa garotinha aqui de 4, 5 anos, quando o papai chegava, tudo que ela queria, que o pai olhasse para ela. Mas meu pai olhava para o cigarro. Então, ele me colocava no colo. Ele me colocava no colo e eu olhava para ele e ele olhava para o trabalho e para o cigarro. E ali me veio uma informação que eu, criança, senti muita vontade de ser aquele cigarro. Porque eu queria que meu pai tivesse o mesmo olhar, o mesmo prazer que ele tinha com aquele cigarro. Eu queria que ele tivesse comigo. Então, a sensação que eu tinha quando eu fumava é que eu estava com o meu pai. Meu pai me olhava e eu sentia aquilo. Quando eu me dei conta disso, eu falei, mas peraí. Eu sou uma mulher de mais de 30 anos, senhor. Eu tenho meu pai dentro de mim. Eu já tenho idade para cuidar dessa criança. Pelo amor de Deus, eu não preciso. E foi assim, como se... Ok, então agora a pergunta é, você ainda precisa desse cigarro? Não. Pronto. Acabou. É uma informação do campo morfo. Então, muitas vezes uma pessoa sente, que nem teve uma cliente minha que não se sentia amada, desejada, só que ela teve uma família muito amorosa. Mas a sensação, ela falou que tinha dias que batia uma tristeza nela, que os médicos identificaram como depressão, que ela entrava no quarto e ela só tinha vontade de chorar. O filho entrava, o marido entrava e ela não sabia explicar. Mas ela se sentia não amada, não valorizada, não vista. Ela falou, Bianca, vinha uma tristeza dentro de mim que eu tenho vontade de morrer.
Nós fomos fazendo perguntas. Onde nós chegamos? A mãe dela foi adotada. A mãe dela foi abandonada. Então veja, Vitor, quando a mãe dela engravidou dela, qual era a informação que engatilhou no cérebro da mãe? A gestação dela própria. O medo de nascer e saber que a mãe não quer e que a mãe vai abandonar. Isso foi um gatilho, porque o cérebro daquela mãe já tinha vivido uma gestação, a própria. E a criancinha dentro da barriga reviveu junto com a mãe todo esse abandono, essa sensação. Porque quando a mulher se torna mãe, ela diz que ela lembra muito da mãe, né? Que ela entende a própria mãe. E essa moça se deu conta de que toda essa dor que ela sentia, essa tristeza que ela sentia, era apenas uma informação do campo, mas do campo da mãe dela. Então ela pôde olhar para a mãe e dizer: mãe, sinto muito. Que bom que você não me abandonou, que bom que eu fui amada, que eu fui acolhida, e ela se dá conta que isso não aconteceu com ela. É criação de contextos da realidade do meu cliente. E a gente percebe, né, Bianca, que a gente vai travando em alguns pontos da vida porque a gente não olha para dentro. E a gente vai vivendo muito naquela máscara, né? Aquilo que eu mostro para o mundo. Mas será que eu sou realmente isso que eu mostro? Qual dor que eu estou buscando preencher aqui fora? Esse sou eu mesmo? Qual é a minha essência? Então a gente precisa olhar muito para essa dor. E a dor, a sombra, né? A sombra está na dor. Na máscara a gente só vive os sofrimentos, né? A gente vive os traumas, os problemas, mas a gente não vai a fundo. E é nesse momento que a força do atendimento sistêmico está nessa capacidade de olhar para os traumas, acolher essas histórias, acolher essas informações e tirar da nossa bagagem, né? Como a gente falou, e cada vez viver a nossa essência. Porque é para isso que nós estamos aqui. Só que o que acontece? Vivemos um mundo onde pessoas não estão em busca e pessoas que estão em busca. Se já é difícil para nós que estamos em busca, que a gente tem que se capacitar, estudar, imagina para quem não está nessa busca. E o que a gente faz? Temos que tratar com respeito. Porque todas essas pessoas pertencem e todas essas pessoas têm os seus porquês, né? Quando eu faço as perguntas dentro do atendimento, eu nunca busco entender o porquê que isso está acontecendo com você. Porque senão a gente entra naquele contexto de historinhas, explicação, justificativa, que o cliente nunca vai conseguir a resposta. A gente tem que tirar a essência dele, tem que resgatar isso para que ele consiga enxergar a criança dele e colocar esse adulto saudável, aquele adulto que sabe levar os problemas, sabe lidar com as dificuldades da vida, mas de forma saudável. E é nesse momento que a gente caminha para a solução, né? Que a gente vai levando as perguntas reveladoras, perguntas que levam para a solução. Qual seria um bom caminho para você, depois que você enxerga todas essas dinâmicas? Você agora está mais perto de quem? Do passado ou do futuro? E é isso, a gente vai trazendo esse prazer de fazer esses questionamentos. A pessoa vai começando a criar os estalos, os insights, e a vida começa a fluir tanto para mim, tanto para o outro, porque, na verdade, todos nós somos curados quando o outro consegue se curar. E essa, acho que é a maior arte do atendimento sistêmico. Eu acredito que você tem muita importância na minha história, porque, graças a você, eu já tinha feito 2 formações com profissionais muito bons, 2 homens. Então eu já sabia o passo a passo de iniciar a constelação. Eu já sabia qual pergunta fazer, mas eu ainda não sentia o campo. E é ali que está o belo da constelação, né? Ali muitas vezes não precisa de perguntas, não precisa de muitos movimentos, pois as coisas vão se revelando. Muitas vezes você não precisa botar a família toda do cliente, simplesmente ele e a própria criança. E aí as verdades ocultas, né? Os problemas vão se revelando. E aí você, tomando essa consciência, resgata toda essa força de viver. É que, na verdade, assim, tudo dentro de uma das leis universais, né? Uma das muito fortes, é do tempo e do espaço. Porque é passado, é presente e é futuro. É mundo externo e é mundo interno. E isso se interrelaciona. O que acontece no mundo externo me afeta. Como eu trago as minhas questões internas, eu afeto o mundo externo. Porque eu digo assim, pessoas felizes não incomodam, né? Então, se algo dentro de mim
é triste, a tristeza incomoda o externo, então ele afeta. O passado afeta o presente, afeta o futuro e assim por diante, está tudo interligado. E muitas vezes nós, como seres humanos, nós temos que entender que nós somos passado, presente e futuro. Porque quando eu fecho a minha mente, eu me levo para o meu objetivo do futuro. Eu cocrio a minha possibilidade. Então tem uma parte minha que está lá. Assim como tem a minha parte que está aqui. E tem a minha parte que está lá atrás, porque eu fecho os meus olhos, eu inclusive consigo ver o rosto da minha avó, que já faleceu. E o quanto ela influenciou a minha vida. Então tem uma parte minha que está lá no passado também. E eu preciso tentar unir essas partes. Porque o corpo está no presente e é o corpo que faz o movimento. Só que muitas vezes tem uma partezinha minha que viveu com a minha vovó aos, vamos dizer, num impacto mais forte, né? Por exemplo, na minha adolescência, quando a minha avó ficou muito doente, ela foi morar um tempo com a gente. Então eu tive uma relação mais intensa com a minha avó. Apesar de ser sempre muito intensa, foi mais. Então tem uma parte minha, Vitor, que tava lá. E a minha avó sempre dizia assim, que a gente tem que ser bom com todo mundo. Que a gente precisava enxergar o rosto de Jesus em todo mundo. Então, essa parte minha era uma parte do passado que dizia para o meu eu do presente: faça tudo pelos outros. Mesmo que você tenha que morrer na cruz, faça pelos outros. Só que a realidade da minha avó é uma realidade de crenças do ambiente e da realidade do sistema familiar dela. E eu preciso pegar aquela minha parte que está lá com a minha avó, falar para ela assim, ó, olha para a avó e diz para a avó assim que tu sente muito, mas no teu tempo não dá para ser assim, né? E traga ela para o presente e pare de se crucificar pelos outros, porque isso não faz mais sentido. Então é como se a gente pudesse pegando partes nossas, com a constelação, com a terapia sistêmica, com essas perguntas. A gente vai resgatando e vai criando uma realidade mais atual, mais essencial, mais genuína. E isso é muito libertador. Muito libertador. E Bianca, a gente já está quase se aproximando do fim, mas eu queria falar para você uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho trazido no meu atendimento, justamente porque o atendimento é sistêmico. E depois que a gente vê ali a imagem de solução, que o cliente já compreendeu que a criança não resolve problemas e sim o adulto, eu gosto de fazer uma visualização. Foi muito do que você falou, porque nós temos o nosso mundo interno e o mundo externo. E é quando a gente fecha os olhos e a gente fortalece esse mundo interno. Mas a gente não fortalece esse mundo interno com a identidade do eu. É quando a gente se dissolve num vasto campo de energia e ali a gente consegue encontrar o que realmente nós queremos. Pois a gente busca, como você disse, a gente busca no nosso passado, no nosso presente, uni-los para caminhar para o futuro. Isso é muito forte, porque nesse momento o cliente deixa de ser ele, deixa de ser uma identidade, não é ninguém, em tempo algum, em espaço algum. Ele é simplesmente... Ai, que lindo! Nossa, pera, preciso anotar isso, adorei, isso foi o que? Um insight agora. Ah, Que lindo isso, Vitor. Tem que escrever isso que você falou agora. Você consegue repetir? Isso não, calma, isso daí eu estudo bastante dois dispensa, vou até falar para você. Ele fala muito isso quando a gente perde a nossa identidade em lugar nenhum. É nesse espaço que a gente se reconhece como ser presente no todo. E é aí que está a solução de todos os nossos problemas, sabe por quê? Porque nós somos energia. O que acontece é que a energia fica estagnada lá atrás. E a gente precisa recuperar essa energia. A gente só recupera como? No presente. A gente não recupera essa energia lá no futuro e no passado. A gente só recupera essa energia no agora. E quando a gente traz esse campo de energia para o nosso corpo, a gente pode viver o que a gente quer, a solução. Mas é o que eu gosto muito de fazer, essa meditação. Porque ela reforça a imagem da solução, da constelação, e traz um campo além, que faz o cliente não mais enxergar a constelação ali, faz ele enxergar o todo, todas as partes. Onde, eu vou até repetir, onde você não é ninguém, em lugar nenhum, em espaço algum. E é ali que você encontra a sua completude, porque você faz parte do todo. É um lugar lindo, Bianca. É um lugar lindo porque a gente vê, só para fechar aqui, que nós somos ondas cerebrais. Quando a gente abre os olhos,
a gente está baseado ali no estado de luta ou fuga, né? Porque a gente precisa trabalhar nossa sobrevivência, então a gente está ali em ondas de beta, betas altas, quando a gente vê um estímulo muito forte, e em betas baixas, que a gente está acordado. E a meditação, ela traz essa possibilidade de a gente fechar os olhos e o corpo se aquietar novamente. E aí que a cura está aí, porque o corpo vai entrando num estado de ondas em que ele já não precisa estar naquele estado de luta ou fuga. Gente, a cura está sempre aí. A gente que não sabia buscar. E agora, com todo esse conhecimento sistêmico, todas essas possibilidades, todo esse conhecimento que a Bianca vai lá em Yopiti, constelação estrutural, constelação organizacional, familiar, e vai abrangendo essas possibilidades para a gente se encontrar no nosso verdadeiro lugar. É simplesmente isso, não tem segredo mais. A gente está vivendo a era da informação, já não existe mais segredos, né, Bianca? Eu acho. E o que você falou agora traz, talvez, uma quebra de paradigmas e especialmente de estigmas. As pessoas têm muito medo do desconhecido. Porque essa pergunta nos perturba. Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. De onde eu vim e para onde eu vou, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Então esse desconhecido, ele nos incomoda, esse estranho. E aí você traz uma questão que é muito importante para as pessoas entenderem, e eu não gostaria de terminar essa live sem falar isso. Então vamos continuar. Constelação não é espiritismo, constelação não é fenômeno, constelação não é sobrenatural. Constelação é espiritual, constelação é fenômeno, constelação é algo que você não conhece. Porque se você tem uma alma, se você acredita que você tem algo além desse corpo, é ali que a constelação também vai olhar. Nós não vamos olhar só para sua mente, nem só para o seu corpo. Nós vamos olhar para sua alma. E nós vamos olhar para esses fenômenos que o Vitor acabou de falar. Que é esse lugar, esse centro da tua vida, esse vazio que não está vazio. Tem muita informação ali. E quando você para e pensa, que eu peço para você, Vitor, fecha os teus olhos e descreva a sua mãe. Você vai fazer uma descrição da sua mãe, e mesmo que eu faça uma incisão na tua cabeça e abra, cadê a sua mãe? Ela não está ali. O seu padrasto, que a gente sabe, né, que lamentavelmente já partiu desse mundo físico, se tu fecha teus olhos, tu vê ele. Mas eu posso fazer uma incisão e ele não está ali dentro da tua cabeça. Só que ele está. Porque esse é o fenômeno. Tudo é energia. Ele não morreu. Ele simplesmente se uniu ao todo, a essa energia, que quando você fecha teus olhos, você entra para dentro dessa tua energia. E você simplesmente pode até abraçá-lo. Porque é a sua alma que vai abraçar a alma dele, é a sua energia que vai abraçar a energia dele. E o seu corpo, lindamente, inclusive, sente esse abraço. Então isso é fenômeno? É. E é tudo isso que a gente trabalha na terapia sistêmica, né, Vitor? É toda essa globalidade e a frase que nós gostamos muito. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Domine todas as técnicas, mas diante de outro ser humano, seja apenas outro ser humano. E é realmente aí que a gente encontra a nossa força como terapeuta, como advogado, seja como você quiser. Quando a gente reconhece que do outro lado existe outro ser humano. E nesse lugar, o nosso não saber é muito importante. Né? A gente volta lá para o início. Porque se a gente coloca os condicionamentos, as limitações, a gente perde o prazer da curiosidade, do nosso estímulo e perde principalmente o medo. Esse medo, ele nada mais é que um respeito perante o outro. E é aí que está a nossa curiosidade, nosso amor pelo que a gente faz. Porque, Bianca, eu sempre sinto um frio na barriga antes de fazer uma live, antes de fazer uma constelação, mas não é um frio que me coloca em estado de paralisia, né?
É um estado que me faz observar o outro. E é o que a gente mais busca dentro da constelação, né? Foi muito lindo o que você falou, porque realmente a gente percebe que esse é um despertar que ele está só começando. Ele veio, ele Uhum. sempre esteve presente. Bert nos possibilitou, com toda a sua observação, com toda a sua inclinação diante de algo maior, né? Ele sempre reverenciou tudo. E uma coisa que eu vejo que eu peguei essa parte bem rapidinho, mas você, eu acredito que pegou esse movimento lá no início. As pessoas querendo identificar, conceituar o que é constelação, querendo trazer para suas profissões, mas ao mesmo tempo a constelação foi o que você falou, a constelação simplesmente é. Você não pode trazer Deus para um contexto de uma religião, de outro, porque Deus simplesmente é. Eu vejo Deus em você, eu vejo Deus quando estou andando com a minha cachorrinha, eu vejo os passarinhos, a gente simplesmente sente. E é isso que é o mais belo desse movimento, a gente se reconhecer como um ser 100% emocional e relacional. Porque uma coisa que a gente não percebe é que a gotinha fica caindo lá na pedra, mas a gente não vê o que está acontecendo. Mas deixa uns 100 anos passarem para ver se essa gotinha não influenciou a pedra. E é isso que acontece. Quando eu estou aqui, a gente tem uma transferência. E hoje foi um movimento super positivo, eu sou muito grato por isso, porque a gente trouxe muitos conceitos de perguntas, chegou nesse momento, eu até me arrepio, de energia, que nós somos energia. Nós precisamos sair dessas baixas vibrações e cada vez encontrar as mais altas, que nada mais é que o amor, né? Isso não deixa de ser uma pergunta sistêmica, porque quando a pessoa pergunta para mim, a constelação é algo espiritual? Ao invés de eu dizer para ela, não, não é, ou eu dizer para ela, sim, é espiritismo, é isso, é aquilo. Ou seja, nós terapeutas sistêmicos, a gente não enxerga o sistema como se ele fosse isso é, não, isso está. É muito mais amplo. E aí eu faço uma pergunta. Você tem espírito? E se a pessoa disser para mim, dentro da sua realidade, óbvio que eu tenho espírito. Então você acredita que você tem uma alma? Acredito. Então a constelação para você é algo espiritual. Agora, se eu perguntar para uma pessoa, a pessoa disser a constelação é espiritual, e eu perguntar para ela, você acredita que você tem uma alma? E ela disser, não. Para mim, quando eu morrer, acabou. Então a constelação para você não é algo espiritual. Porque você precisa observar, experimentar a constelação e criar a sua própria realidade a partir do que você viveu e não do que você leu, do que você ouviu falar, do que o campo de outras pessoas. Então eu digo assim, quem puder, né, Vitor? Marca uma constelação com o Vitor, experimenta essas perguntas sistêmicas para vocês verem que é transformador. Gente, que live, viu? Muito rica. Gratidão. Antes de encerrar, vou mostrar para vocês o livro da Bianca, que ela tem sobre constelações familiares na advocacia. Gente, aqui praticamente resume como funciona o atendimento sistêmico. E eu vou até falar para vocês a dedicatória que ela escreveu aqui no meu livro, que é muito bonita. O meu caminho é apenas o meu caminho. Eu continuo caminhando. E você? Está esperando algo? E onde estará? Continue caminhando, você vai encontrar. Perguntas, perguntas, perguntas. Eu não, nem lembrava, né? Porque cada pessoa a gente escreve a dedicatória conforme vem. Vitor, eu gostaria só que você passasse nos teus grupos aí, de repente colocasse, no dia 8 agora de setembro, eu vou fazer um workshop gratuito para falar um pouquinho sobre a vida do nosso mestre Bert Hellinger, desse filósofo, dessa pessoa que buscou na sua inquietude aprender algo e compartilhar esse algo. Quero trazer um pouquinho dessa história dele para honrá-lo também, com o tanto que ele fez por nós. Olha aí, pessoal, já anotem aí, dia 8, vai ser que horas, Bianca? Às 19h30 da noite, pelo Simpla são as inscrições, são gratuitas, é só se inscrever lá, são 2 horas que a gente vai conversar um pouquinho. E vamos descobrir muita coisa, porque é uma trajetória muito... tem muitas coisas envolvidas, as pessoas muitas vezes entram em contradição falando da história de Bert, porque nada mais do que Bert simplesmente foi um homem.
comum, né? Ele teve a história de sair de uma guerra, né? Ixi, gente, tem muita coisa aí, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E eu queria falar também das minhas perguntas sistêmicas, que muito em maravilhoso. breve, se Deus quiser, vai estar aí disponível. Uma é para investigação e outra é para diagnóstico. E é isso, pessoal. A gente faz aquilo que a gente ama, a gente acaba sendo retribuído por isso. Então, muito grato, Bianca, pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Trouxe muitos ensinamentos, principalmente você foi quem você é. É o que a gente mais busca ser nesse mundo, né? Quem nós Exatamente. Exatamente. Obrigado, pessoal, a todos que estiveram presentes. Boa noite. Um beijo, até a próxima. É.